Olá, eu sou Camila Nunes e o Que Conta é Essa de hoje traz um assunto muito importante: a evasão fiscal do ITCMD no Brasil, que é um imposto de transmissão, causas mortes e doações, mais conhecido como Imposto sobre Herança. E para falar sobre esse assunto, no nosso bate-papo de hoje temos o diretor de assuntos técnicos do Sinafresp, Tatsu Sasaki, também responsável e coordenador pela publicação do Boletim Fisco Paulista, que traz diversos artigos relacionados à arrecadação tributária. Também com a gente aqui hoje temos o auditor fiscal da Cefaz de São Paulo, o Jefferson Valentim, que é formado em Letras, Ciências Contábeis e também possui mestrado em Economia e é autor deste livro que trata sobre a evasão fiscal do ITCMD no planejamento sucessório. E a gente espera que vocês aprendam muito sobre esse assunto, afinal não é todo dia que a gente fala de ITCMD. Sejam bem-vindos, Tatsu, Jefferson. Obrigado, Camila. Uma satisfação estar aqui no Que Conta é Essa. E vamos aprender um pouco mais sobre o imposto sobre herança, né? Com certeza. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Tratar desse assunto que é tão pouco familiar, né? Para todo mundo que ouve. Né? E, assim, tem um ditado americano que diz que há duas certezas na vida, a morte e os impostos. Nesse caso, a gente vai tratar dos dois. Muito bom. Já começa animado, começa falando de morte já. Olha, e Jefferson, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da sua formação em letras, como que se isso proporcionou um olhar diferenciado para essa questão da arrecadação tributária, um olhar mais social, que você comentasse um pouco sobre essa questão. Olha, para ser sincero, eu nunca pensei nisso. A carreira de auditor fiscal, ela é muito eclética. A gente tem muitos engenheiros, a gente tem muita gente que veio das carreiras militares, a gente tem contadores, a gente tem muita gente da área jurídica e a gente tem excelentes auditores, por exemplo, formados em música, formados em artes, formados Odontologia. em odonto, né? E alguns em letras. Mas essa foi a minha primeira formação. Eu não sei se a formação em letras levou a ter algum tipo de influência na minha visão sobre TCMD ou num ponto mais social, mas eu acho que todos os membros do fisco, quando você passa muito tempo fazendo um trabalho que de tirar dinheiro do contribuinte, né? É interessante ter o Hans Kelsen, né, que é um grande jurista austríaco. Ele dizia que para explicar a coercitividade, ele tinha uma anedota que ele comparava. Ele dizia o seguinte: qual é a diferença entre um ladrão e o fiscal? E porque ambos subtraem coisa alheia móvel, que é a definição do furto, né, mediante grave ameaça, né? E essa grave ameaça que seria a coercitividade. E é interessante porque a diferença entre o fiscal e o ladrão é que o fiscal faz o que a lei manda, independente se ele concorda ou não. A atividade de lançamento ela é plenamente vinculada. Então, é muito comum a gente, às vezes, fazer uma cobrança de imposto em uma situação com a qual a gente não concorda. Não concorda. Que se fôssemos nós os legisladores, não criaríamos aquele tipo de tributação. E isso nos leva a ter um sentimento que eu acho que não vem do tipo de formação, mas que é intrínseco ao ser humano, que é o de empatia, que é de olhar para a sociedade e dizer, olha, esse aqui deveria pagar mais imposto, esse deveria pagar menos. E então esse sentimento de igualdade que é intrínseco ao ser humano, ele se manifesta na nossa visão sobre a tributação num sentido de pregar a necessidade de uma maior justiça tributária. Certo. Bom, já que você disse sobre essa questão de ter empatia ali, muitas vezes os auditores fazem coisas ali que não concordam, mas está na legislação. Então, pensando na legislação tributária, no nosso sistema tributário,
Na sua opinião, os nossos legisladores têm essa empatia? Como que está caminhando isso para resolver tantas questões relacionadas ao imposto no Brasil? O processo democrático, ele é complexo, né? A gente tem, no Congresso, quando se coloca uma lei para votação, agora a gente está vendo aí a reforma tributária, e a gente todo dia abre o jornal e tem alguém expondo algum ponto de vista sobre algum setor que poderia ser prejudicado ou que deveria ser beneficiado. Enfim, o trabalho de legislador também não é fácil, porque ele tem que, ao final, mapear tudo isso e tentar atender o máximo de interesses possível, né? Então, a situação também não é simples. Então, a gente tem a nossa visão técnica, e eu costumo dizer que ser técnico é muito fácil. Eu não preciso agradar ninguém para ser técnico. Tem os Eu compromissos. consigo dizer isso é certo e expor meus argumentos. Mas quando para isso virar uma lei, aí você atinge a dimensão política. E na dimensão política você tem que respeitar todos os interesses legítimos da sociedade. E aí é um pouco mais difícil essa tarefa. Então, é nesse ponto que talvez a técnica, o trabalho político da edição das leis se distancie um pouco da melhor técnica. É um jogo diferente ali, né? Exato. Gente, o Jefferson diz ali que não tem tanta influência ali dessa formação em letras, mas nesse livro aqui dele tem tem aí um conhecimento técnico incrível sobre a questão do ITCMD, vários exemplos ali do planejamento sucessório, mas algo que me chamou muita atenção também foi a sua escolha para a epígrafe, que, salvo engano, é de um autor norte-americano, que diz o seguinte: quem estará nas trincheiras ao teu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. Enfim, eu achei sensacional porque, de fato, não importa o quão difícil esteja a caminhada, né, Tatsu? Mas quem está ali com a gente nessa caminhada, trilhando todas essas questões aí da vida. E se o Jefferson tem essa influência aí da letras, né, desse mundo da literatura, eu gostaria de entender de onde o Tatsu tirou essa inspiração também para um olhar mais humano nessa questão social que ele tem bastante, já que ele é engenheiro elétrico, não é isso, Tatsu? Então, tem um olhar mais humano aí. De onde vem isso, hein? Vamos lá. E o Tatsu, vamos lá. Acho que é um pouco do que o Jefferson diz, né? É um processo, né? Estou formado há 20 anos, vamos dizer assim. Entrei na carreira de auditoria há uns 12 anos. Mas é um processo que a gente toma uma consciência política maior, né? Porque acho que, como o Jefferson diz, a nossa classe, os auditores fiscais são ecléticos, né? Tem várias formações de humanas, exatas, de biomédicas. Mas nesse processo do conhecimento do tributo, a gente vê que o tributo acaba, acho que o Jefferson vai concordar, o tributo é uma decisão política, né? Assim, da questão de quem vai pagar a conta da sociedade, né? Ou quem vai pagar mais ou quem vai pagar menos. Aí nessa questão, acho que é inevitável a gente se deixar um pouco até quem olhar um pouco a mais a questão social e, obviamente, acaba se tornando mais humano, né? Essa questão humana. Então, quando se percebe que nesse processo político, mesmo em democracia, a subrepresentação, né? Há muita questão de subrepresentação ou o contrário de superrepresentação. Aí, nesse ponto, a gente vê. Isso, apesar de ser legal, não é, talvez, moral nem justo, né? Então, a gente esbarra nessas questões e talvez é isso que torne um pouco mais humano, entender que o que conta é essa questão, né? Poxa, mas o que acontece em que uma parte da sociedade tem que pagar mais essa conta, né, da sociedade. É como se fosse um condomínio, né? Essa conta do condomínio está sendo repartida de forma talvez não tão justa, né? Se você imaginar o dinheiro, a grosso modo, como um tempo de trabalho, vamos dizer assim, eu vou estar tendo que pagar muito mais tempo do meu tempo para pagar o imposto que é da sociedade, né? E o outro paga muito menos em termos de trabalho, né? Vamos dizer assim. Vamos imaginar no feudalismo que
Os servos pagavam com o seu trabalho, né? Não com o dinheiro em si. Mas é mais ou menos isso. Acho que entender o processo político que está por trás do tributo, acho que nos torna... nos torna não, né? Acho que deixa um pouco mais sensível a essas questões. Acho que, em suma, é isso. Bacana. E ninguém melhor que os auditores para falarem sobre esse assunto, né? Já que vocês estão todos os dias ali tendo uma experiência em relação a essa arrecadação tributária, de como, de quais são aí os anseios da população, o que é justo, o que não é, questão de regressividade e várias coisas que estão sendo tratadas na reforma tributária. Eu achei bem interessante vocês falarem dessa questão da diversidade na categoria, porque também é uma diversidade ali de profissões, é uma oportunidade de aprender com o outro e enxergar ali vários mundos, não é mesmo? Que a gente vai conhecendo ali várias pessoas. Mas voltando para o nosso tema específico do ITCMD, que é algo bem... poxa, não é todo dia que alguém fala sobre ITCMD. E para quem está nos assistindo, eu gostaria que vocês falassem o que é ITCMD e quem deve pagar esse imposto. Bom, vamos lá. O ITCMD, ele é uma espécie de tributação sobre heranças. Na verdade, a ideia da tributação sobre heranças é tributar a transmissão intergeracional de patrimônio. O que é isso? As pessoas, pelo menos por enquanto, todas, independente da classe social, morrem. E o patrimônio não. Então, o ciclo natural da vida é a pessoa nasce, ela desenvolve uma profissão, ela acumula algum patrimônio, nem sempre, mas o normal é que, por menor que seja, ela acumula algum patrimônio. Um dia ela morre, ela tem filhos, ela tem a geração seguinte, né? E o patrimônio continua. O patrimônio sobrevive ao seu dono. E esse patrimônio, então, ele tem que se dar uma destinação. Ao longo da história, essa destinação foi a de ficar com a família, né, com os descendentes. Embora você tenha possibilidade de testamento e tudo mais. E a tributação sobre heranças é um dos tipos de tributação mais antigos do mundo. Há um papiro de 600 a.C., onde já se falava do reinado de Psamético II no Egito, falava sobre a existência de um imposto sobre heranças. Na parte mais ocidental ali da história, a gente tem Júlio César, em 42 a.C., instituindo um legado compulsório em favor do Estado para bancar a guerra contra Pompeu. Então, quando a gente pensar no imposto de renda, o imposto de renda surgiu em meados de 1900, no final dos 1800 e começo de 1900. Né? E a tributação sobre heranças tem mais de 2.000 anos. Mas no Brasil, ela não é tão antiga assim. Até a Constituição de 88, a gente tinha incidência sobre a transmissão de bens imóveis, que era o ITBI, né? E o ITBI incidia só sobre bens imóveis, tanto nas transmissões onerosas quanto gratuitas. Então, numa herança onde se transmitia um bem imóvel, havia incidência do ITBI. Mas também numa compra e venda. Na Constituição de 88, ela pegou o ITBI e deixou restrito às transmissões onerosas e entregou a titularidade ativa para os municípios. Então, hoje, se você vai comprar uma casa, vender uma casa, há incidência do ITBI municipal. E a partir dali nasceu o imposto sobre heranças, que ele não incide apenas mais sobre os bens imóveis, mas sim sobre qualquer bem e direito. E aqui em 88, né? Se a gente, algumas dúvidas a gente ainda tem sobre o imposto de renda que tem 100 anos, né? A gente está falando de um imposto que tem pouco mais de 30. Ainda assim, no estado de São Paulo, ele só foi instituído em 2000. Então a gente está falando de 23 anos, para vigorar a partir de 2001, 22 anos. E até 2007, mais ou menos, ele era
cobrado quase como uma taxa judiciária. Então, quem pagava o imposto sequer sabia o que era o que estava pagando. Normalmente, entrava com um processo de inventário, o advogado chegava com uma guia e falava, olha, tem que pagar isso aqui do inventário. Ele Já não era o sabia se imposto. aquilo era imposto, se aquilo era taxa judiciária, enfim. Então, a partir dali, em 2007 surgiu o inventário extrajudicial, a possibilidade de se fazer divórcio extrajudicial em cartório, né? E aí o pessoal começou, então, a ter que lidar com o ITCMD, na medida em que a cobrança, o lançamento do imposto, ele foi se desvinculando dos atos processuais de inventário. E até na Secretaria da Fazenda a gente ainda tem muita dificuldade, muitos colegas que não conseguem ainda pensar no ITCMD como um imposto como qualquer outro, porque a gente tem todo esse histórico. A nossa jurisprudência dos tribunais, algumas coisas a gente olha, parece que não faz muito sentido aquela decisão com base no ITCMD, porque ela vem contaminada lá do ITBI, né? Então, assim, todas as discussões acerca do ITCMD, elas são muito novas, né? Todas as teses são muito novas. E só que a sociedade, ela não perde tempo, a sociedade não para. Então, quando eu trouxe o tema de discutir o planejamento sucessório, é porque o planejamento sucessório ele ocorre aí fora, né? E o ITCMD, e nós, enquanto responsáveis pela cobrança do ITCMD, a gente tem que correr atrás, né? E até eu brinquei quando eu publiquei o meu primeiro livro lá em 2017 sobre ITCMD, e vendeu acho que 3 mil livros, assim, rapidinho. Eu falei, eu acho que todo mundo que sabe o que é ITCMD no estado de São Paulo comprou 5, porque para vender 3 mil, não sabia Foi nem que tinha rápido. tanta gente que sabia o que era ITCMD. Uhum. Né? Mas isso demonstra justamente a falta de material. Né? Uhum. E a falta de material relacionada ao ITCMD e muito falta de material sobre a opinião do fisco sobre o ITCMD e sobre outros tributos também. Né? Então a gente tem esses dois problemas. O ITCMD é pouco conhecido e o fisco fala pouco para a sociedade. E tem um terceiro problema, porque se o fisco fala pouco, e se os fiscais sabem pouco sobre o ITCMD, imagina a população. Então, assim, pensando na função social dos tributos, toda essa questão de que a arrecadação tributária ela traz aí a possibilidade de prestações de serviços públicos e combater também a desigualdade social. Como que você enxerga, assim, nosso sistema educacional deveria abordar mais essas questões sobre os impostos, Tatsu e Jefferson? Como que vocês enxergam isso? Acredito sim. Muito se fala sobre, hoje, a educação financeira, né? Sobre a questão de como já desde a tenra idade começar a ter uma noção das finanças pessoais. Começar pelos pessoais, né? A questão da tributação é importante na parte da cidadã, né? É justamente entender que o papel do tributo, ou o papel, né, dos gastos públicos, e entender que há uma equação aí, né? Todo o serviço, o aparato público disponível, somos todos nós que estamos financiando. Nessa ideia de condomínio, né? Então, são diferentes tipos. Agora a questão ok, precisamos tributar, precisamos de recursos. Agora, de que forma vamos cobrar, né? Assim, no condomínio é fácil porque é uma taxa única para todo mundo, é um valor único para todos. Talvez para o andar de cima a cobertura tenha um valor diferenciado, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Buscar esse equilíbrio de como tributar de uma forma eficiente, mas ao mesmo tempo com justiça, né? Equidade. Esse é o desafio da tributação, né? Assim, mas isso é uma questão política, né? Novamente. A gente, como técnicos, somos fiéis à lei, né? Independente, gostemos ou não da lei, mas no nosso papel, como cidadão, né? A gente precisa atuar, seja na forma do sindicato, das associações. Mas, de qualquer forma, todo esse conhecimento é interessante. Da mesma forma que existe a educação financeira, existe uma educação fiscal, que tanto o governo, o Estado, mesmo nível federal, tem, aos trancos e barrancos, tentando desenvolver esse tema da educação fiscal. Precisa ser muito desenvolvido ainda. O ideal realmente é que fizesse parte do currículo escolar, da mesma forma talvez com a mesma força, né, que tem uma educação financeira para
ter esse lado cidadão, né? Acho que é isso. Eu imagino que seria bem diferente se a nossa sociedade tivesse essa consciência de que nós pagamos impostos para ter acesso ali a um serviço público. Bom, Jefferson, no seu livro você fala sobre a evasão fiscal do ITCMD no planejamento sucessório. O que é planejamento sucessório e por que os ricos fazem planejamento sucessório? O planejamento sucessório, ele é uma tentativa da pessoa de buscar previsibilidade na administração do seu patrimônio, principalmente com relação às gerações futuras. A gente tem assim, vocês estavam falando da questão de cidadania, de educação fiscal, a gente tem um gap muito grande de cidadania no Brasil, né? A gente tem uma dificuldade das pessoas entenderem qual é o seu papel na sociedade, e isso tem muitas razões, e acho que a principal delas é que a gente no Brasil está sempre tentando sobreviver, né? E quando você tenta sobreviver, você não tem muito tempo para planejar, né? Você vive o dia a dia. Então, o planejamento sucessório, ele é mais típico das pessoas que têm maior patrimônio, primeiro porque as pessoas que têm menos patrimônio não têm tanta preocupação assim com o que vai ficar. Segundo, que elas não têm tanto tempo assim para planejar. Terceiro, que elas não têm acesso às melhores assessorias para que elas possam fazer esse planejamento. Porque, infelizmente, a nossa tributação, ela tem diversos problemas. O desenho conceitual dos nossos impostos e do ITCMD não é diferente, ele tem problemas, e quem consegue explorar esses problemas para pagar menos imposto é quem tem acesso às melhores assessorias. Então, por isso que o planejamento sucessório é típico de quem tem mais patrimônio. Mas não só isso. A nossa legislação civil, ela está parada. Se a gente pegar o Código Civil de 2002 e olhar as regras do direito de família e direito de sucessões e comparar com o Código de 1916, que foi escrito por Clovis Bevilacqua no final dos anos 1800, praticamente são as mesmas regras. Então, e é muito burocratizado, é muito engessado. A administração do patrimônio dentro da família, ele tem uma preocupação tão grande em proteger o patrimônio familiar que ela dificulta a administração mais ágil desse patrimônio, que muitas vezes é necessário nos dias atuais. Então, tenta-se buscar uma forma de subverter um pouco as regras do direito do direito de família. Então, tem algumas coisas que a gente questiona se ainda faz sentido. Porque tudo mudou, né? Se a gente pegar de quando foram escritas essas regras lá no final dos anos 1800, para hoje, a gente tinha uma expectativa de vida de 35 anos ao nascer. E uma realidade diferente. Completamente diferente. Hoje, a nossa expectativa de vida é 70 e poucos anos, segundo o IBGE. Então, você tinha na herança um caráter securitário. Se você vai morrer mais ou menos ali com 30 e poucos anos, você vai deixar filhos pequenos. Então a herança tinha esse papel de dar segurança financeira para os filhos. Segura, Hoje, no estado de São Paulo, os herdeiros têm em média 56 anos de idade. Então são pessoas que não precisam mais do recebimento dessa herança para sobreviver, né? Então esse caráter securitário da herança, ele já não existe mais. Aí tem outros pontos, como por exemplo, a legítima. A legítima, ela vem, né, legítima, para quem não sabe, é assim, quando você vai fazer um testamento, você pode deixar para quem você quiser só metade do seu patrimônio. A outra metade você tem que preservar para os descendentes ou ascendentes, para os filhos ou pais. E veja, essa regra vem de uma época em que os laços sanguíneos eram a única coisa que importava na constituição da família, né? E hoje, o conceito de família é completamente diferente. Você tem modelos de família que é completamente diferente daquele modelo do pai, a mãe e o filhinho.
Isso é previsto em lei, é obrigatório. Exato, 50%. 50% Não você sabia tem que disso. deixar. Então, muitas vezes, as regras do direito de família não atendem aquilo que o dono do patrimônio queria. Então, eles buscam alternativas. Né? Eles buscam alternativas. O processo de inventário, quem aqui não sabe de uma história ou passa no meio de uma cidade e vê um prédio abandonado há muitos anos e aí pergunta o que é esse prédio? Ah, é problema de inventário. Né? O inventário às vezes se arrasta durante décadas e o patrimônio daquela família se perde por causa da briga de família na hora de dividir os bens. Então, quem tem maior patrimônio e se preocupa com a paz da sua família depois que ele se for, ele tende a fazer um planejamento sucessório. Porque ele evita um processo burocrático de inventário, ele deixa às claras as regras que vão administrar aquele patrimônio, ele evita a ação de, por exemplo, um familiar perdulário que venha a gastar todo o patrimônio. Economiza também. E economiza. Né? O planejamento sucessório, por si, ele não tem a ideia de pagar menos imposto. Não é essa a ideia. A ideia é preservar o patrimônio e preservar a paz da família ao repartir esse patrimônio. Essa é a ideia principal do planejamento sucessório. Perfeito. É claro que, se você pega uma boa assessoria, ela olha para uma lei do ITCMD que tem pontos de problema e que eles podem explorar para pagar menos imposto. Aí é a questão de unir o útil ao agradável, né? Então, é possível encontrar brechas. Infelizmente, sim. Certo. Nós temos atualmente aí a tramitação da PEC 45, que passou na Câmara, está no Senado, que é a PEC da reforma tributária. Na opinião de vocês, a reforma tributária prevê dispositivos que combatem essa questão da evasão fiscal do ITCMD? Sim. No texto aprovado na Câmara, tem 4 pontos sobre ITCMD. Quais são eles? Primeiro, e é engraçado esses 4 pontos, eu até escrevi um artigo no Jota sobre isso, em que eu começo citando, já que a gente falou da minha formação em letras, eu começo citando Lampedusa, que é um autor italiano, que ele diz o seguinte, que às vezes, para que as coisas permaneçam como está, é preciso que tudo mude. As alterações promovidas no ITCMD, na reforma aprovada na Câmara, se você olhar para o ano de 1989, um ano depois da promulgação da Constituição, as alterações que foram feitas agora, elas são feitas para que a gente tenha a tributação de 1889. Porque a Constituição não mudou, mas todo o contexto, toda a dinâmica social mudou e acabou subvertendo algumas das regras primárias da Constituição sobre ITCMD, e agora a gente tem que mudar a Constituição para que a gente volte àquelas regras. Vou dar um exemplo. Um dos pontos que foi alterado, né, que foi aprovado no texto, na titularidade ativa na transmissão causa-mortes de bens móveis. O que isso significa? Qual é o Estado que pode cobrar um imposto dos herdeiros de alguém, relacionado a bens móveis, né? Conta bancária, ações, cotas de empresa, dinheiro, enfim. O texto constitucional diz o seguinte, que é devido ao Estado onde se processaram o inventário e o arrolamento. Lá em 1988, quando a Constituição foi promulgada, a única possibilidade de inventário era o judicial. E o Código de Processo Civil definia que o juiz que vai julgar o inventário ou arrolamento é o juiz da comarca do último domicílio do decujus. Então, olha lá onde o decujus, né, o falecido, morava, e é aquele juiz daquela comarca que vai julgar. Então, o imposto era pago para o estado onde o decujus morava, por causa dessa regra. Só que aí veio 2007, veio o inventário extrajudicial, o inventário que você faz perante tabelião. E essa regra do domicílio decujus ainda está até hoje no Código de Processo. Mas surgiu, então, em 2007, o inventário extrajudicial. No inventário extrajudicial, o Conselho Nacional de Justiça determinou que aquela regra do último domicílio decujus não se aplica.
que a escolha do tabelião é livre. Então você pode pegar alguém que o De Cujus morava aqui no estado de São Paulo e você pode fazer o inventário no Amazonas. Sem problema. Só que se você faz uma interpretação literal da Constituição, você vai achar que ao escolher um tabelião do Amazonas, o imposto é devido para o Amazonas. Não era isso que a Constituição queria. A Constituição não tinha como prever, o legislador constitucional não tinha como prever que ia ter inventário extrajudicial anos depois. Né? Então, o mais correto seria fazer uma interpretação histórica do dispositivo. Mas, infelizmente, alguns tribunais não têm feito. Têm feito uma interpretação literal. Né? E aí começa a surgir problemas entre os estados. Porque pode gerar até uma guerra fiscal entre os estados. Sim, sim. Então, para que voltasse a mens legis, né, a intenção original da Constituição de 88, esse foi um ponto que foi alterado. O texto onde fala onde se processaram o inventário foi alterado para o último domicílio de cujos, que era a regra original. Né? Aí a gente pega, por exemplo, outro ponto que está sendo alterado é sobre a progressividade. Né? Progressividade sempre foi muito discutível se era possível ter progressividade em impostos sobre o patrimônio. E até que o STF decidiu que sobre o ITCMD é possível. O texto original da Constituição, que está lá até hoje, diz o seguinte, que sempre que possível, os impostos serão graduados segundo a capacidade contributiva do contribuinte. Ora, se a Constituição disse sempre que possível será progressivo, e o próprio STF veio e disse que era possível, então já era para ser progressivo. Não precisava ter um texto dizendo, olha, Sempre pessoal, possível. seja progressivo. Mas como parece que precisa, está escrito textualmente, então, mas essa regra foi colocada lá, precisa ser progressivo. Né? E aí, para completar, um outro ponto que tá sendo alterado lá na Constituição, que é importantíssimo para o tema do podcast, é a possibilidade de se tributar os patrimônios estruturados internacionalmente até que saia a lei complementar. Né? Porque hoje, por decisão do STF, pela ausência de lei complementar, quando o doador reside no exterior ou o de cujos tem um inventário, era residente ou tinha bens no exterior, a gente não pode tributar, porque precisaria ter uma lei complementar que em 30 e poucos anos não foi suficiente para o Congresso fazer ainda. ele inverteu, né? Porque antes era o Exato. contrário, né? O texto constitucional dizia que precisava da lei complementar para poder tributar. Isso, né? e o texto que foi aprovado, ele diz o seguinte, olha, enquanto não tiver lei complementar, você Pode. tribute assim, e permite, então, a cobrança. E é engraçado porque quais são os patrimônios estruturados internacionalmente? Os maiores. Então, o ITCMD, que é um imposto que no mundo todo é utilizado para tornar a matriz tributária mais progressiva, no Brasil a gente conseguiu fazer com que ele seja mais um imposto que só incide sobre o pobre. Né? Então, esse para mim é o principal ponto da reforma tributária com relação ao ITCMD, porque ele resolve completamente a questão pelo menos assim, até que se tenha a lei complementar, trazendo mais detalhes, ele já nos permite alcançar os patrimônios dessas pessoas mais ricas. E o último ponto que tem lá da reforma tributária, referente ao ITCMD, é uma ampliação da imunidade para alcançar todas as OCIP, todas as organizações da sociedade civil de interesse público. Que, lembra que eu comecei dizendo que a tributação sobre heranças é uma tributação que busca atingir a transmissão intergeracional de patrimônio? Quando você tributa doação, a intenção não é tributar qualquer doação. A intenção da tributação de doação é uma tributação anti-elisiva. Porque se você não tributa doação, todo mundo faz doação antes de morrer e não tem imposto sobre herança. Então, a ideia de tributar a doação é tributar nas mesmas situações que você tributaria no causa-mortes, ou seja, na transmissão intergeracional de patrimônio. Se você vai lá e faz uma doação para pai da sua cidade, isso não é transmissão intergeracional de patrimônio. Isso não está no desenho conceitual do imposto. Não deveria ter tributação. Então, esse dispositivo é muito interessante que ele mostra
que não é intenção do fisco arrecadar a qualquer custo, muito pelo Qualquer contrário. doação. É resolver um problema, cobrar de quem deveria pagar e não cobrar em situações que não deveriam ter incidência. Perfeito. Você acha que, no caso da PEC 45, particularmente fiquei surpreso de ter vindo nesse momento as alterações do ITCMD, né? Como você vê essa... Não, Você acha que era esperar? Assim, até, as surpresas às vezes são boas, né? Parecem. é que na verdade, eu fui procurado eu participo do GT 51 do COTEP, representando o Estado de São Paulo nas discussões sobre TCMD. É um grupo que tem representantes de todos os estados para discutir TCMD dentro do CONFAS. Não tem poder de deliberação, porque a lei que instituiu o CONFAS ela é específica para o ICMS, mas a gente discute várias coisas ali. Uma das coisas que foi discutida ali foi a lei complementar do TCMD, né? E que a gente levou para o CONCEFAS, que encampou a propositura há um ano atrás, né? E alguns pontos, no entanto, que é esses que estão na lei complementar, não dava para ser resolvido por lei complementar. Precisava alterar a Constituição, né? A questão da tributação do exterior até poderia resolver só com a lei complementar, mas primeiro, a lei complementar ficou uma lei muito pesada, porque muita gente não tem interesse de que se cobre, né? Quem tem patrimônio no exterior, o nosso último ex-ministro tinha offshore. Então, dificilmente essa lei complementar ia adiante. Então, pintou a possibilidade de colocar na Constituição, o que já aproveitaria ali o momento político e deixaria a possível lei complementar depois mais leve, né? Sem um tema tão espinhoso. Então, o CONCEFAS, ele já tinha em mãos que tinha esses pontos para ser melhorado e o CONCEFAS encampou isso. Então, assim, para quem estava participando dessas discussões dentro do COTEP, não chegou a ser uma surpresa. A gente já esperava e, na verdade, a gente até agiu no sentido de colocar isso lá. Contribuíram para a discussão, então. Sim. Legal. Digamos que eu não teria escrito melhor. Perfeito. Muito bom. Mas esses pontos que você citou, na sua opinião, eles são suficientes para resolver essa questão do ITCMD? Não. Mas são é um caminho. suficientes. Já são imprescindíveis. Certo. São necessários, não suficientes. E se você pudesse, tivesse esse poder, assim, de incluir alguma coisa nessa PEC 45 em relação ao ITCMD, o que você colocaria como, poxa, temos que ter isso aqui para melhorar essa questão do sistema tributário? Eu acho que esses pontos que estão lá, a nível de Constituição, do que deve ser discutido a nível de Constituição, os pontos são esses. Enquanto na parte 99,9% da reforma tributária ela está tratando da tributação do consumo, e ali tem muita briga, muita discussão, e tudo que não tem ali é consenso, na parte do ITCMD é irretocável. O que está lá é irretocável. E assim, eu acho que não teria na Constituição nada para a gente acrescentar. Vai precisar ainda da lei complementar. Por quê? Porque na lei complementar que a gente vai trazer isonomia. Na lei complementar que a gente vai dificultar, pelo menos, que estados tratem de forma diferente contribuintes que estão numa mesma situação jurídica. Mas pelo menos melhorou muito em relação à transmissão no exterior, né? Pelo menos não ficar... Já resolve, a transmissão no exterior fica resolvido. Não depende de uma lei completamente complementar, resolvido. Né? Isso. Assim, no seu livro você traz também uma tabela apresentando ali as alíquotas de vários países, e aqui no Brasil a nossa alíquota é de 8%, né, em relação a essa questão desse imposto. Como que você enxerga isso também? E, assim, o que de fato precisaria acontecer no Poder Legislativo para que, enfim, eles tenham essa consciência também? Se você acha que em algum momento essa alíquota vai mudar, já que esses países citados aqui, essas alíquotas são bem superiores ao do Brasil e são países também mais desenvolvidos, né? Por exemplo, no Japão aqui, a gente tem a alíquota de até 55%, Dinamarca 52,7%, Suíça 50% e no Brasil 8%. Acho que o principal ponto desse podcast que vem sendo, pelo menos em todos que eu assisti, a gente discutir a questão da progressividade tributária, né?
a gente no Brasil fez uma escolha, não fomos só nós, tá? Alguns outros países, mas o Brasil é muito marcante. A gente fez uma escolha por tributar muito o consumo e muito pouco o patrimônio e muito pouco a renda. A gente... E qual é o problema de se fazer essas escolhas? É que quando você tributa o consumo, quem é mais pobre utiliza praticamente toda a sua renda no consumo. Então, praticamente toda a renda dele é tributada. Então, quando um rico vai comprar uma televisão de R$1.000, ou o pobre vai comprar uma televisão de R$1.000, ambos pagam exatamente o mesmo imposto, independente da renda que cada um tenha. E por isso a gente diz que a tributação sobre o consumo ela é essencialmente regressiva, porque quanto mais pobre, mais da sua renda você usa para consumo. Então, você tributa. Na tributação do patrimônio, a gente, por uma série de fatores culturais, que eu acho que nem daria outro podcast, a gente na América Latina e os países de origem de tradição católica tem uma dificuldade maior para tributar sobre o patrimônio, principalmente heranças. Se a gente for olhar mesmo na Europa, Portugal e Itália, que são de raízes católicas, tributam muito pouco, né? E enquanto você vai para os países de tradição oriental, de origem oriental, né, ou de tradição protestante, você tem uma tributação maior. Talvez, sei lá, estudando Max Weber dê para entender um pouco mais isso. Mas para o que nos interessa aqui é o seguinte, a gente precisa, a gente está dizendo ali desde o começo que a nossa preocupação com transformar a tributação brasileira em algo mais justo. A gente precisa diminuir a tributação sobre o consumo, aumentar a tributação sobre patrimônio e renda, certo? A tributação do ITCMD, ela é uma das melhores para você aumentar sobre sobre o patrimônio. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, o IPTU, você tributa um tipo muito específico de patrimônio, assim como o IPVA. E é engraçado isso, que quando você pega a tributação se você pegar cada imposto isoladamente, você vai ver falhas no desenho estrutural desse imposto que permitem a regressividade. Do ITCMD eu já dei o exemplo da impossibilidade de a gente tributar os patrimônios no exterior, né, que deixa o ITCMD regressivo. Se você olhar, você vai encontrar isso no IPTU, você vai encontrar isso no ITBI. No ITBI, por exemplo, que é de venda de imóvel, como é que pode esse trem ser regressivo? Se você tem dinheiro e compra o imóvel à vista, o comum é você passar pelo valor venal que está lá registrado na prefeitura, né, que é baixinho. Se você vai lá e não tem dinheiro, financia na Caixa Econômica Federal, você passa pelo valor real e paga sobre o valor real. Você paga mais imposto se você não tiver dinheiro. Percebe como todos os impostos a gente consegue fazer ele ficar regressivo? Se você pegar a tributação sobre o patrimônio como um conjunto de impostos sobre o patrimônio, ela é regressiva também. Por exemplo, alguém que tem de classe média baixa, quando ele tem patrimônio, o que ele tem? É uma casa, um carro. Você cobra IPTU, cobra IPVA. Ou seja, você cobra imposto sobre todo o patrimônio dele. Quando ele vai aumentando o patrimônio, o nível de patrimônio, o peso de veículos e imóveis, o peso relativo de veículos e imóveis na composição desse patrimônio, ela vai diminuindo, porque quem é mais rico tem ações, investimentos em renda fixa, títulos e tal, são mais estruturados em bens móveis e títulos de crédito. E isso não é tributado, né? Aí, no Brasil, a gente tem muita discussão de vamos implantar o imposto sobre grandes fortunas. Heresia. Beleza. Imposto sobre grandes fortunas, lindo. Se você ler Piketty, se fosse mundial, maravilha, resolveria um monte de problema. Mas não é mundial. E a gente está num mundo que as pessoas não têm liberdade de locomoção, mas o capital tem. O capital vai para onde ele quiser, para onde paga mais. E aí o grande argumento é, se você fizer um imposto sobre grandes fortunas, o patrimônio vai se deslocar para onde paga menos. E adivinha? É verdade. É verdade. Certo? Mas, se você olhar para o imposto sobre herança, a base de cálculo é exatamente a mesma. É o patrimônio líquido do sujeito.
Então, assim, a gente tem uma discussão no Brasil muito grande sobre a possibilidade de se tributar o imposto sobre grandes fortunas, né? Que está lá previsto na Constituição, que nunca saiu do papel. Mas se a gente for analisar do ponto de vista lógico, nem faz muito sentido criar mais um imposto que tem problemas, como a gente já citou, a possibilidade de evasão de capital, que é real, pode sim acontecer, e a gente não estrutura decentemente os impostos que a gente já tem. Então, se a gente, aqui no estado de São Paulo, a gente fez um estudo recentemente, e concluiu que o patrimônio fica a cada geração, na propriedade de cada geração, por 24 anos. Então, se você fizer um imposto sobre grandes fortunas com uma alíquota de 1% ao ano e tributar por 24 anos, vai ser basicamente a mesma coisa que um imposto sobre heranças com alíquota de 24%. Economicamente é a mesma coisa, porque a base de cálculo é a mesma. Só que tem uma diferença. No imposto sobre grandes fortunas, você faz 24 lançamentos tributários. E a parte mais difícil da tributação sobre patrimônio é justamente avaliar o patrimônio. Num momento que você não tem uma compra e venda para você saber qual é o valor de mercado. Você tem que chegar ali por estimativas. No ITCMD, você faz isso faria uma vez a cada 24 anos. Então, do ponto de vista de administração tributária, é muito mais lógico. E o efeito extrafiscal que se pretende, que é a distribuição de riqueza, acontece da mesma forma. Perfeito. Tem uma questão acho que o olhar um pouco de engenheiro vê a questão de fluxos e estoques, né? Assim, apesar de, talvez juridicamente se considerado uma tributação sobre uma propriedade, eu acho que é interessante ver também que o imposto sobre herança é como se fosse um imposto sobre renda, né? Na verdade, é como se há uma transmissão de propriedade e há uma transmissão de uma certa um recebimento de uma certa renda, né? E acho que uma questão que é interessante levar a reflexão pública é o seguinte, né? No que acontece de uma forma um pouco mais ampla, é assim, né? Nós que trabalhamos, né, recebemos os nossos salários, há uma incidência de imposto que pode chegar até 27,5%, né? Então, há uma tributação dessa magnitude. Agora, há uma outra situação em que você recebe uma herança também, sei lá, pode receber 10 mil, aí tem a questão da progressividade, né? Podemos receber 10 mil de herança, como 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhões, né? E com uma tributação muito menor, né? Então, eu acho que é uma questão que socialmente precisamos pensar também, né? Falar, por que a tributação em cima da renda do meu trabalho é mais onerado do que uma renda, né? Vamos dizer assim, em termos econômicos, né? De fluxos, né? É bem menos tributado e praticamente gratuito, né? Assim, o salário a gente precisa trabalhar para receber, né? A Sim. herança, qual que é o ônus? Ser parente de alguém. Uma questão de interessante. justiça fiscal. É interessante você colocar isso porque a gente está num momento político que não é dos melhores no Brasil, né? Uma polarização meio não muito inteligente e de argumentos rasos. E quando a gente às vezes fala de tributação de patrimônio, tributação das heranças, muita gente vem e diz, o cara é de esquerda, o cara é socialista, o cara... E é engraçado que o imposto sobre heranças, ele é de matriz ideológica liberal. O maior teórico da tributação sobre heranças é o Stuart Mill, que era um utilitarista, né, liberal. Por quê? Porque o conceito de herança é oposto ao conceito de meritocracia. Exatamente. Você não tem mérito nenhum em receber herança. Então, Stuart Mill dizia o seguinte, olha, eu tenho que tolerar, enquanto sociedade, alguém que por méritos próprios construiu o seu patrimônio. Mas eu não sou obrigado a tolerar alguém que não fez absolutamente nada para usufruir o patrimônio e eu tenho que ajudar a bancar uma estrutura estatal que, antes de tudo, existe para manter o direito à propriedade privada dele. Sim. Entendeu? Então, quando foi implantado o State Tax americano, foi Roosevelt, que era um liberal, né, que implantou.
E se você olhar para os países que mais tributam as heranças, Bélgica, onde a alíquota marginal chega a 80%, dependendo da região, Japão, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, não tem nenhum socialista aí, muito pelo contrário. Coreia é o que mais arrecada sobre herança. Coreia do Sul é o que mais arrecada sobre heranças em relação ao PIB. Chega a quase 1,6 do PIB na arrecadação. A gente teve recentemente uma matéria dos sócios da Samsung que tiveram que fazer empréstimo para pagar o imposto de herança. De tão alto que é o imposto de herança lá. Olha só. E olha, são sociedades que prezam mérito, né? Sim, valor. E o que você falou é exatamente isso. O ITCMD é o único imposto sobre patrimônio que é cobrado num momento de aquisição de disponibilidade econômica. Então, se você tem um problema de, vou cobrar imposto sobre grandes fortunas, beleza, eu tenho meu dinheiro aplicado, mas eu não consigo resgatar para pagar o imposto. Eu tenho um problema de fluxo de caixa para pagar esse imposto. Sim. No ITCMD não tem isso. No ITCMD você tem que pagar quando você recebeu, né? Do mesmo jeito que a herança. E é muito comum a gente ouvir, mas tem país que não tem tributação sobre herança. Verdade, tem muito país que não tem tributação sobre herança, que não tem um tributo específico sobre herança. Mas, por exemplo, o México, a grande maioria das doações entra na tabela progressiva do imposto de renda, como se fosse renda normal. No Canadá, não tem o imposto sobre herança. Só que se você, quando é transmitido causa-mortes um bem, você tem que avaliar esse bem a valor de mercado e você paga o imposto de renda sobre ganho de capital. O herdeiro paga o imposto de renda sobre ganho de capital. Aí, normalmente, eu digo pro cara, quer trocar? Exatamente. Então, essa herança é tributada, mas numa outra classificação, não numa outra um categoria. Imposto específico de herança, ele é tributado como renda. Como renda, como todos. A transmissão intergeracional é, de alguma forma, tributada como renda. Na maioria dos países. Muito bom você ter falado de meritocracia, que assim, normalmente aqueles que defendem a meritocracia são herdeiros. Assim, não podemos generalizar, mas eu conheço vários que tá defendendo ali a meritocracia, mas nasceu herdeiro. Então, algo para se pensar, né? Muito importante. E, Jefferson, no seu livro também você cita que 8% da riqueza financeira global das famílias ela é mantida em paraísos fiscais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como combater essa questão e também explicar para quem está nos assistindo, né, o que são os paraísos fiscais. Esses dados são de uma pesquisa do pesquisador Gabriel Zucman, que ele tem vários estudos nessa área, né, é uma estimativa que ele faz de que cerca de 8% da riqueza mundial está em paraísos fiscais. Por que alguém aplica em paraíso fiscal? Ou porque quer esconder alguma coisa, ou porque quer pagar menos imposto. Simples assim. Esconder o patrimônio no não bastidor, é legal. Eu lembrei aqui, no bastidor, Tatsu tava me falando que ou é porque quer esconder da esposa, como é que é, Tatsu? Esconder da esposa, entregar pra amante, que era outra coisa que eu não lembro agora, mas tinha uma terceira, que aí seria pagar menos imposto, esconder da esposa e entregar pra amante. Telespectador, se você se identifica, se você se identifica, deixe um like. Não vou dividir essa bola, não. Opa. Assim, ou você quer esconder alguma coisa, porque o que caracteriza um paraíso fiscal? A falta de transparência, né? A não cooperação internacional na disponibilização de dados para demonstrar o que tem ali, e pouco imposto, a não tributação, a tributação muito baixa, né? Normalmente são países que não precisam de um nível de tributação. Por exemplo, vamos pegar o Panamá. A grande renda do Panamá vem das taxas ali do canal do Panamá. Então ele já tem uma boa arrecadação, então ele não precisa ter uma carga tributária muito alta, né? Então é um paraíso fiscal, dos mais famosos, né? A gente tem pequenas ilhas que tem uma população pequena, não precisa assim de tanto dinheiro para desempenhar os serviços públicos e se tornam paraísos fiscais. A gente tem Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas e tudo mais. Então, assim, a gente tem diversos esforços internacionais no sentido de melhorar a transparência desses patrimônios, né? Dessas informações. A gente tem o BEPS lá da OCDE, que é um plano para
pressionar esses paraísos fiscais e eles começarem a contribuir mais com a transparência. Porque não tributar, ok, é decisão sua. Você pode não tributar. Mas não apresentar os dados, aí já tem algum interesse estranho, né? A gente tem a Suíça, que sempre foi famosa por ser paraíso fiscal, por esconder o patrimônio das pessoas, né? Eu costumava brincar que a Suíça era o cofre de todo bandido do mundo. E a gente pega aí dos nazistas que esconderam tantas riquezas que foram roubadas dos judeus e tal, nos bancos suíços, né? São famosas as histórias. E a Suíça mudou muito. A gente tem vários casos aqui no Brasil de políticos que foram condenados, né? Por colaboração das autoridades suíças na disponibilização de dados. A gente tem algumas outras iniciativas individuais dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos ele não precisa de muito acordo para pressionar outros países, né? Ele sozinho ele tem um poder muito grande para pressionar. E mesmo a gente encontra muitos acordos unilaterais entre os estados. A França, por exemplo, tem 34 acordos internacionais sobre tributação de heranças para repassar informações, trocar informações ou evitar bitributação. Sabe quantos o Brasil tem? 0. Nenhum. Nada. Por quê? Eu atribuo isso principalmente ao fato de ser, no Brasil, uma tributação subnacional. É dos estados. E o governo federal, que é quem é responsável pela política internacional, né, pelas relações exteriores, não está nem aí para a tributação do ITCMD. E os estados, é aquilo que eu falei, há pouco tempo atrás, o dinheiro caía na conta como uma taxa judiciária. Os estados, era pouco dinheiro, mas o estado não fazia nada também para cobrar, então era lucro. Agora que estão começando a se organizar, e tem um texto que eu e o professor Salaberry, auditor também, recentemente aposentado, a gente escreveu sugerindo para a lei complementar do ITCMD uma representação dos estados dentro do Ministério das Relações Exteriores para que fosse possível fazer acordos internacionais com os outros países, tanto para evitar a bitributação como para compartilhar dados. Né? Porque se a gente pega, mas é porque é subnacional. Na Bélgica também é, e a Bélgica tem vários acordos internacionais. Então, a gente precisa avançar nesse ponto para conhecer o que está nos paraísos fiscais, até porque a grande parte do que está no paraíso fiscal é tributado. Porque, como eu disse, a regra é tributar no domicílio do decurso ou do doador. Então, ou do donatário quando o doador mora no exterior. Se você mora no Brasil, faz uma doação de cotas de uma empresa que você tem num paraíso fiscal, ele é tributado. Não interessa onde está o bem. Né? Interessa o domicílio de quem está doando. O problema é você ter acesso para saber que existe esse bem e quanto ele custa, qual é o valor dele. Né? Então, nisso, a troca de informações resolveria. E na própria OCDE tem essas ações de colaboração internacional e assim, já que o Brasil não faz parte da OCDE, como que você vê essa questão do Congresso, né? O nosso poder legislativo está empenhado em combater essa questão da evasão fiscal? Como que fica essa questão dos paraísos fiscais? Há solução, há maneiras de resolver isso? Olha, os paraísos fiscais é um problema também para o imposto de renda. Né? E assim, não tem muito a curto prazo o que fazer e não depende muito do Congresso. Depende, como eu disse, mais de um esforço do Ministério das Relações Exteriores em tentar aderir ou firmar acordos internacionais com os diversos países para trocar informações. Ou ser os Estados Unidos. Ou nascer Estados Unidos. Aí, como se diz, aí já complica, né? Porque, acho que é melhor também, a primeira opção, né? Mais fácil, pelo menos. Mais fácil e menos feio, né? Menos feio. Não tem uma fama muito boa, né? Tá envolvido em tudo. E tem essa questão também, né? Que muitos contribuintes, eles transferem as suas receitas, né? Que tem ali para países com menor tributação, enfim. Que entra muito nessa questão que você mencionou, né? Da importância dessas ações de colaboração internacional.
para solucionar isso? Que você disse que não tem a ver muito com o Congresso, mas com o Ministério de Relações Exteriores. Mas a questão do Brasil ainda não ser parte da OCDE, se ele fosse, seria um caminho também para essas questões de ações de colaboração? Ajudaria porque a própria OCDE já tem muita coisa em andamento, né? Tem muita coisa pronta já, para que você entrando já ia entrar por adesão. Mas o fato de o Brasil não ter nenhum acordo internacional com ninguém, nem bilateral, demonstra que não tem muita vontade. Quando você não tem muita vontade, mesmo que você tenha acesso via OCDE, qual é a garantia de que vai haver, de fato, troca de informações? Né? Você tem a porta aberta, mas você precisa cruzar ela. E quais seriam os caminhos para o Brasil fazer parte da OCDE? Olha, a OCDE ela tem uma série de exigências, né? Tanto de política tributária, de transparência de dados. Então, além da questão geopolítica que foge um pouco até ao Congresso. Mas o Brasil precisa se adequar numa série de coisas. As medidas que eu acho que estão sendo tomadas aí na reforma tributária, algumas medidas como a gente teve agora no sentido de fazer uma tributação maior dos mais ricos, ela vai muito no sentido do que defende a OCDE. Então eu acho que isso aproxima politicamente da possibilidade. Mas seria algo ali a longo prazo. Não seria tão simples o Brasil fazer parte da OCDE. Porque não depende exclusivamente da vontade do Brasil, né? Depende da vontade precisa combinar com os russos, quer dizer, precisa combinar com o outro lado. Opa, edita essa parte. Precisa da OCDE querer, né? Então, enfim. Certo. Bom, nós temos aí essa alíquota de 8% e você citou alguns pontos ali que tratam do ITCMD na reforma tributária. Para vocês, qual seria a alíquota ideal para o ITCMD aqui no Brasil? Pra mim, igual a do imposto de renda. Exatamente igual a tabela progressiva, idêntica do imposto de renda. Em algum momento é possível que essa alíquota seja do elevada? ponto de vista da meritocracia, se você usar a meritocracia como teu parâmetro, teria que ser maior do que no imposto de renda. Mas, vamos colocar ali num sentido de capacidade contributiva mais de Adam Smith, de proporcionalidade. Uhum. Se todo mundo pagasse a mesma coisa quando recebe alguma coisa, já seria um enorme avanço. Né? E aí, só para corrigir a questão da alíquota de 8%, é a alíquota máxima. 8%. A máxima. Verdade. Não é a mínima. A alíquota padrão nossa é inferior a 4%. A alíquota média nossa é inferior a 4%. Inclusive, teve uma discussão teve um jurista famoso que fez um vídeo falando mal da progressividade de alíquotas que foi aprovada no texto da reforma, dizendo o seguinte, falando, olha, vai fazer aumentar os estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, vão aumentar alíquotas. Olha, São Paulo poderia, na atual Constituição, botar uma alíquota de 8% para todo mundo. Simples assim. Uhum. O ordenamento jurídico hoje permite que, se São Paulo quisesse, a Assembleia poderia aprovar uma lei dizendo que todo mundo vai pagar 8%. Reto, fixo. Quando a Constituição diz que tem que ser progressivo, isso é muito mais uma garantia para o contribuinte do que uma porta aberta para o Estado tributar. Uhum. Porque se tem que ser progressivo e a alíquota máxima é 8%, você tem que tributar de 8% para baixo. Então, não vai ter essa possibilidade mais de ser 8% de alíquota para todo mundo. Né? Uhum. Só que, às vezes, a pessoa tem uma visão meio míope da situação. E quais são os estados brasileiros que possuem alíquotas maiores? Minas? A gente tem 17 estados que têm alíquota progressiva, a maioria até 8%. Minas, acho algum que do sul um tem estado até 7% eu tenho aqui. Peraí, vou buscar meus alfarrábios. A gente marcou aqui também. Vamos ver. Vamos ver para ver onde a gente vai morar agora. O menor é Amazonas, 2%. Mas é quente. Calor.
chove bastante. Ó, São Paulo é 4%. São Paulo é 4% alíquota fixa. São Paulo já teve alíquota progressiva, aqui. tá? No ano 2001. Mas não era em função do quinhão recebido, era em função do total transmitido. Uhum. Aí, Ó, Depende Goiás. Parece mais com o State Tax americano do que com o Inheritance Tax, que Goiás, é o ó. padrão. Goiás, a minha terra, 2%, 4%. Quando tem várias porcentagens assim É que porque foram... tem faixas, né? Entendi. uma certa Entendendo? progressividade. E aí. são alíquotas diferentes. Tanto é uma alíquota causa mortes e a alíquota doação. Não são as... Exato. Alguns estados têm isso. Por quê? Não faço ideia. Dá a impressão de que se tem a intenção de incentivar as doações em detrimento da transmissão causa-mortes. Uhum. Pode ter feito algum sentido no passado, quando você tinha todos os inventários feitos judicialmente e você tinha uma sobrecarga da máquina pública. Então as alíquotas das doações Mas- são inferiores. Em alguns estados, não todos. Mas São Paulo, por exemplo, é 4 para tudo. Uhum. Agora, depois de 2007, quando o inventário pode ser feito pelo tabelião, e a burocracia para você doar um imóvel é fazer uma escritura pública. Para você fazer uma transmissão causa-mortes é fazer uma escritura pública, ou seja, exatamente a mesma, não faz mais muito sentido você querer incentivar um trâmite burocrático que é idêntico, né, e que não sobrecarrega mais a máquina pública. Talvez em termos econômicos do lado do Estado, faria eventualmente um sentido de ter um adiantamento assim, não tendo tanta diferença, mas talvez uma margem menor, Se né? você olhar no curto prazo, talvez. Uhum. Se você hoje faz alguma coisa, que incentive as pessoas a praticar doação, vou te dar um exemplo. Uhum. Sai um boato amanhã que o Estado de São Paulo vai fazer uma alíquota de 8%. Nossa, Chove chove. doação para aproveitar a alíquota de 4%. Uhum. Então, no curto prazo, antecipou o pagamento. Uhum. Só que nos anos seguintes você vai ter uma Entendo. diminuição. Por quê? Porque o patrimônio vai ficar naquela geração até aquela geração passar para a seguinte. Uhum. Então, assim, no longo prazo não Então, faz diferença. Perfeito. Mas só complementando, qual seria a alíquota ideal, né? Uhum. Acredito que seria aquele que não gerasse a briga na família. Então tá difícil. Isso aí não existe não, hein? Isso aí não existe não. A alíquota inexistente. Não. Não, 0% já gera briga na família. Exatamente. Se a alíquota for tão alta, não vai gerar mais briga Olha, na isso é família. conversa Se de... você colocar 100% de alíquota, não gera briga, né? Exatamente. Ninguém Mas brincadeira. discute. Mas mantendo a progressividade, lógico. Vamos... Era isso. mas é conversa de herdeiro isso aqui, tá? Eu também acho. É conversa de herdeiro, Tá, gente. tá. Herdeiro. Olha bem pra esse moço que ele é herdeiro, hein? Por isso que em alguns momentos aqui eu senti um certo desconforto quando o Jefferson falou algumas coisas. Ele não sei, herdeiro. Imagina. E de fato, a gente tava gravando aqui e até faltou energia, porque um herdeiro puxou o fio aqui. A gente Puxou o ficou... cabo. Sim, foi isso mesmo. Mas para quem tem interesse aí nesse assunto, né, da evasão fiscal do ITCMD, no planejamento sucessório, a gente tem o livro aí, do Jefferson Valentim. Então a gente está mostrando para vocês, quem tiver interesse, deixaremos o nosso link também na nossa legenda para vocês acessarem. E onde a pessoa pode adquirir esse livro, Jefferson? Joga no Google aí, vai aparecer um Tá punhado vendo? de... Se vira, você que quer o livro, procura aí. O que é Não, isso? ele Colher de chá? Tem vários no site da editora, evidentemente, na editora Letras Jurídicas, mas tem em todas os marketplaces da vida, aí, Amazon, na Americanas, não, deixa Americanas de fora disso. Ele tá envolvido, Ele não recebe, né? Casas Bahia, tem todo mundo, todo lugar tem. Tem interesse nesse tema, procura, Jogou gente. no Google, vai Assim, aparecer. Procura, Joga o acho nome que do livro no Google aí, vai aparecer uma lista lá de... E muito, muito bom, porque assim, você vai lendo, é um tema muito técnico, mas em alguns momentos a gente começa a rir, porque tem inclusive a referência que o Jefferson coloca lá dos exemplos, os nomes fictícios, que é a empresa Humilhados e Humilhados e Ofendidos. Ofendidos. Me identifiquei. É que na verdade, assim, a ideia era trabalhar era pegar situações que a gente encontrou nos processos de fiscalização, né? Então são todas situações reais, carregar um pouco na tinta para poder ficar mais didático, né? Então a gente coloca valores extremos assim para ficar bem nítido o problema. E a gente tinha óbvio que a gente não pode usar os nomes reais, então a gente tinha que substituir os nomes. Como eu gosto muito de literatura russa,
eu parti então para pegar os livros do Dostoiévski Uhum. e usar os personagens de Dostoiévski. Aí É ele lógico diz- que os nomes em russo não ficam tão legais muitas vezes, né? E assim, tentei até deixar algo parecido com o enredo onde foi possível, né? Por exemplo, no livro alguém tinha uma relação amorosa, eu tentava Ivan e colocar Natasha. Ivan e Natasha, no Ivan e caso Natasha. do Humilhados e Ofendidos. Tem um dos exemplos que eu uso dos irmãos Karamazov, que é uma briga de herança, né? E é justamente essa a temática do livro. Então eu tento deixar onde foi possível alguma coisa do enredo. E aí causa um pouco de estranhamento, né? Porque os nomes russos muitas vezes tem muita consoante, pouca vogal, fica difícil até de ler. Sim. Peraí, Mas- mas é um livro tributário ou uma resenha É. literária? Não, é tributário. Ó a influência do mundo das letras. ó. Foi só pra... É assim, Jefferson, tô aprendendo sobre ITCMD aqui, mas já vou ler um Dostoiévski aqui, porque já, não é? É uma coisa Recomendo, assim. recomendo. Eu acho que é interessante também para o nosso público, né? O título é Holding, né? Aproveitar, acho que dizer o que é holding, Jefferson. Holding. Holding vem do inglês, né? Segurar. E ele... as holdings, elas são empresas, né? São pessoas jurídicas, criadas lá na 6404/76, né? Que é a lei das SAs, ela tem a menção à holding, que era uma empresa criada para agregar acionistas minoritários para que eles tivessem um poder maior frente aos majoritários. Uhum. Mas ela foi, com o tempo, então ela tinha esse caráter de uma empresa que não produz nada, mas ela existe com o objetivo de Defender os administrar um minoritários. patrimônio, de Uhum. administrar um determinado patrimônio de Uhum. algumas pessoas. E aí ela foi, então, com o passar do tempo, ganhando mais esse status de empresa que existe para administrar patrimônio. Então hoje você tem muitas holdings que uma pessoa que tem vários imóveis, né? E aí, ou ela tem imóveis, empresas e tal, e ela quer tirar isso da administração de pessoa física para fugir de toda a burocracia que o direito de família impõe, né? Por exemplo, se você é casado, mesmo em comunhão parcial de bens, e vai vender um bem que seja particular seu, você precisa da anuência do cônjuge, Uhum. né? Se você integraliza isso tudo numa holding, numa empresa, você é o administrador da empresa, a empresa pode vender sem ter a anuência de ninguém. Viu? A esposa não precisa saber. Tá vendo? Ele chegou onde ele queria, né? Desde o começo ele... Tá vendo? ele Conversa queria de chegar aí. herdeiro. Então, você facilita... o direito comercial ele é caracterizado pela preponderância da vontade das partes e pela liberdade de negociar. Até porque você não poderia colocar tanta regra, senão você ia travar o comércio, travar a produção, né? E é completamente o oposto do direito de família, que é todo engessado, todo difícil, todo É travado. curioso isso, né? Né? Uhum. Então é uma forma, você jogando os bens para uma holding, para administrar pela holding, é uma forma de você trocar aquele arcabouço jurídico do direito de família, que é extremamente burocrático e travado, por um direito comercial que é absolutamente solto. Perfeito. Então, Isso facilita. não vai ter problemas? Claro que vai. Liberdade demais gera problema, muitas vezes. Uhum. Então, eu participei de um congresso da OAB de Direito Patrimonial Sucessório e eu conheci alguns advogados que são especialistas em defender herdeiros que foram passados para trás no planejamento sucessório. Nossa. Olha que interessante. É. E o exemplo que eu dei dos irmãos Karamazov é exatamente isso. Porque quando a gente pega e mostra uma artimanha que foi feita Uhum. para sonegar imposto, a coisa é vista de uma forma. Quando você mostra a mesma artimanha feita para passar um herdeiro para trás, comove mais as Como pessoas. assim um herdeiro é vítima agora? Olha isso. Comove Nunca mais imaginei. as pessoas. Não, você pode ter na situação, aí fica para ler o livro, na situação dos irmãos Karamazov, que eu coloquei ali no livro,
durante... as holdings foram administradas de uma forma Uhum. com que todo o patrimônio que se conseguiu durante a vida do patriarca da família beneficiasse 2 dos irmãos em detrimento de um terceiro. Entendeu? Agora temos uma E é questão... bastante utilizado esse tipo de artifício para deixar de pagar imposto. E é o que eu digo, quando chega no tribunal, alguém deixou de pagar o imposto, ele é visto de uma forma. Quando começar a chegar a utilização desse tipo de artifício para passar outra pessoa para trás, para subverter as regras do direito de família, aí eu quero ver como que os tribunais vão encarar. E assim nasceu um clássico da literatura brasileira sobre o ITCMD. Olha aí, não, já vamos, olha isso, ó, já próximo livro. Verdade. Ó, a gente tem também, nós comentamos no início, o Boletim do Fisco Paulista, que é a publicação, né, coordenada pelo nosso diretor de assuntos técnicos do Sinafresp, Tatsu Sasaki. Tatsu, onde a gente pode encontrar esse boletim? Ah, procura aí também, gente. Assim, joga no Google, vamos ver. Não, isso aí... bom, essa publicação é do Sindicato dos Auditores Fiscais, né? Pode ser encontrado no site do Sinafresp, na versão digital. Se quiserem também uma versão impressa, né? Pode entrar no nosso site, tem o endereço da imprensa, e que você pode ser pedido também a versão impressa. Mas assim, o digital é muito mais fácil de baixar também. E poupa tem as as árvores. outras Exato, edições poupa as também árvores. lá, né? Isso, O site é www.sinafresp.org.br. É isso, E que só a gente vai fazer colocar aí também na tela. Merchan, né? No dia 21 de setembro, aliás, vai ser comemorado o Dia do Auditor Fiscal, em que será lançada uma nova edição, tratando do quê? Do tema do momento, que é a reforma tributária. Então serão vários artigos dos colegas, né? E teremos outra edição especial. Exatamente. E vai ser também vai ter a versão digital também, vai estar disponível a partir do dia 21 de setembro agora. Perfeito. Olha só, dia 21 se aproximando então, o Dia do Auditor Fiscal. Compartilhem esse vídeo, gente, como presente aí para essa categoria que está aí toda empenhada, discutindo sobre arrecadação tributária, reforma e tudo mais em busca aí de um sistema tributário progressivo. E a gente vai encerrando o nosso bate-papo por hoje. Compartilhem, comentem, registrem suas dúvidas e agradecemos aí essa participação desse Dostoiévski, do Fisco Paulista. E do Tatsu, não tem nenhuma referência para você, mas a gente agradece também a participação do Tatsu. Eu fico muito honrada de estar entre esses dois aqui. Enfim, admiro muito o trabalho realizado pelo Tatsu, que conheço ali mais de perto, né? E do Jefferson, pude ter ali um afeto ali, digamos assim, por conta da epígrafe. Eu li a epígrafe e eu falei, nossa, agora eu vou ler esse livro com outros olhos agora. Aí vou saber o que é ITCMD. Mas é isso, gente. A gente agradece aí a participação, né, a atenção de todo mundo. E vamos encerrando mais um bate-papo, que teremos muito mais no Que Conta Essa. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço pelo convite. E vamos lá. É isso. ITCMD, evasão fiscal, tudo isso. E até o próximo podcast com outros temas para vocês.